meus amores? Beleza? Depois de um tempinho aí parado por conta da avaliação feedback de vocês, né? A gente está de volta aí com a nossa videoaulazinha e dando sequência ao conteúdo do nosso período, né? A gente já passou por questões de cinemática vetorial, né? Fizemos um básico de entender a questão da cinemática, que é a velocidade, achar o vetor de deslocamento, assim, né? Isso tudo mais que nós já conversamos. Passamos, então, pelo lançamento oblíquo, né, que é uma questão vertical, que é uma questão de trabalhar com vertical e com horizontal, que também está diretamente ligada à parte vetorial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento horizontal, né? Diferentemente do lançamento oblíquo, que ele começa do ponto zero, sobe e desce, o lançamento horizontal é como se a gente já começasse lá no ponto alto, né? Ou seja, na altura máxima, e dali para lá a gente só vai fazer um empurrão para frente, não vai ser queda livre, que fique bem claro, ele vai ser jogado para frente, então ele vai fazer meia parábola, como a gente conversou no movimento oblíquo, ele faz uma parábola completa, não é isso? No caso do lançamento horizontal, é como se ele fosse fazer meia parábola. E aí a gente vai fazer a análise dos elementos que fazem parte desse tipo de movimento. Isso é o mais importante, tá? Então, fazendo essa análise, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o quê? É que quando a gente começa com o lançamento horizontal, né, a gente está no ponto alto, a gente tem que observar, então, a nossa velocidade inicial. Esse é o primeiro ponto, né? E aí a gente vai fazer duas análises. A primeira em relação ao eixo Y, que é a vertical, em relação ao eixo X, que seria a horizontal. Como nós conversamos sobre o lançamento oblíquo, a gente sabe que quando a gente trabalha com o eixo X, é sempre um movimento retilíneo, uniforme. E aí a gente sempre tem aquela fórmula que x é igual a x0 mais GT, menos GT, aliás, né, que estava subindo. E no caso do movimento vertical, a gente trabalhava com movimento uniformemente variado, né? Então, que é esse aqui. E aí a gente puxava as duas fórmulas para relacionar. Uma que relacionava a velocidade, daquela VY é igual a V0Y menos GT, e a outra fórmula que relacionava a altura, que seria a distância nesse caso, né? Então, em relação a isso, a gente vai fazer essas comparações. Bem, a gente vai tomar como referência que o nosso ponto alto, ele é a nossa altura inicial e ela é zero. Ou seja, a gente já começa de zero. Nada diferente quando a gente começa fazendo o lançamento oblíquo, que ele não fala nada, que a gente considera como se fosse o zero aqui no ponto baixo, para depois ele subir e descer. Então, essa parte a gente não muda, não. O que a gente vai fazer a análise é o quê? É em relação ao que vai acontecer em relação à velocidade, tanto em relação ao eixo X, assim como em relação ao eixo Y. Lembrando que, como ele vai cair para frente, então a gente tem que pensar que vai ter a velocidade que segue para frente e a velocidade em Y. Essa é a nossa busca. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Então, seguindo aqui mais um pouquinho, olhando aqui essa parte da velocidade, a gente verifica aqui o quê? Que se a gente for observar os dois componentes, ou seja, a velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y, o que a gente observa? Primeiro, é que a velocidade em relação a x ela é única, né? Então, a velocidade que a gente tem em relação a x, como ela é única, então a gente vai trabalhar considerando que a velocidade inicial em x ela vai ser exatamente igual à velocidade inicial dada pelo enunciado, ou seja, V0x ele é exatamente igual a V0. Diferentemente do lançamento oblíquo, que ela se relacionava com cosseno, né? Que a velocidade inicial em x era a velocidade inicial multiplicada pelo cosseno, e a velocidade inicial no eixo y era a velocidade inicial multiplicada pelo seno. Isso porque a gente já estava partindo do chão. Aqui a gente já está partindo do ponto alto. Então a velocidade inicial, ou seja, aquela velocidade que você vai ser jogado para frente, ela vai ser constante, porque para frente é movimento retilíneo uniforme, como a gente tinha falado para vocês, e para baixo que vai ter essa alteração, né? Então, em relação a ele que a gente vai trabalhar. Aqui em cima, quando você vai começar a empurrar o objeto, então a sua velocidade inicial em relação ao eixo y, ou seja, o seu V0y, ele vai ser zero, né? Partindo disso, meus amores, a gente já pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, que a gente já pode começar a escrever as duas fórmulas, né? Primeiro, a fórmula em relação ao eixo x era o quê? Era x é igual a x0 mais vt.
né? No caso, de maneira geral, era isso, né? Só que era V0xt. Só que como o V0x ele é igual a V0, né? Porque é a mesma velocidade que vai para frente, então a gente tem que a velocidade vai ser igual e que a forma que representa o movimento na horizontal é dada por V0 vezes t, ou seja, a velocidade inicial multiplicada pelo tempo. Ué, gente, cadê o x0? Bem, a gente considera que está partindo de zero. Foi a primeira coisa que a gente começou a observar. E aí, partindo de zero, o que acontece? A gente vai ter que só vai sobrar a velocidade relacionada com o tempo, que é o que ele mostra para vocês. Aí ele apresenta que a velocidade é constante, isso a gente já sabe, que o movimento é retilíneo uniforme, né? Depois disso, a gente parte para o quê? Para a queda. Quando a gente analisa a queda, a gente também tem que analisar primeiro que a posição inicial é zero, né? Lembrando que a fórmula que a gente tem de referência é essa aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Y é igual, né, a y0, confere, mais v0yt, certo? Vezes t, cadê? Menos, porque estava subindo, 1 meio de gt ao quadrado, certo? Era isso que a gente tinha. Então a gente vai adaptar para a nossa realidade. A nossa velocidade inicial, a posição inicial é zero, então não tem por que eu colocar, certo? A velocidade inicial em y também é zero, então não adianta, porque mesmo que eu multiplique por qualquer coisa, vai continuar dando zero, então não tem por que eu colocar, certo? E nesse caso eu vou descer. Como a gravidade também é para baixo, então a minha conta aqui ela passa a ser positiva. Por isso que a gente passa a ter aqui como positivo. A mesma explicação se dá em relação à fórmula da velocidade. A gente sabe que o quê? Que era Vy é igual a Vy0, certo? Menos GT. Por isso que inclusive, a gente trabalhou. Então, a gente parte de quê? A velocidade inicial y é zero, então não tem por que eu colocar, certo? E como eu estou caindo, eu vou a favor da gravidade, então vai ser positivo, certo? Então, essa é a situação que a gente vai ter para trabalhar, tá? Então, analisando esses dois casos aqui, a gente chega a essa conclusão e aí a gente justifica essas duas fórmulas aqui, tá? Então, é justamente que eu queria mostrar para vocês o porquê de aparecer essa fórmula. É aparentemente mais simples de se analisar, como se a gente já estivesse analisando metade do movimento, mas é importante ainda assim falar. E aí existe uma relação do teorema de Pitágoras que eu já falei para vocês sobre a velocidade futura, a velocidade do deslocamento para frente. Como é vetorial, a gente consegue sempre relacionar com o teorema de Pitágoras, né? A relação que se dava era o quê? É que a velocidade final mesmo, ela é o quê? Ela é triangular. Então, como ela é triangular, você relaciona a velocidade no eixo y com a velocidade no eixo x com a velocidade no eixo y. Lembrando que a velocidade no eixo x é o v0 e a velocidade no eixo y é o vy que vai mudando com o passar do tempo. E aí a gente tem a combinação entre elas que vai gerar um teorema de Pitágoras aqui para determinar uma postura velocidade, caso ele peça em alguma atividade. Tá bom? Vou apagar aqui então. Vamos lá. De informação relevante, né? Diferentemente da situação de lançamento horizontal, melhor dizendo, você não joga para baixo, você tem que jogar para frente, tá? Então, se você joga para frente, você tem que ver o que vai acontecer, porque diferentemente da queda livre, que você só segura e joga, aqui você tem uma ondulação, né? E ele fala para vocês aqui, ó, lançamento horizontal é um caso particular do lançamento oblíquo, como a gente já conversou que era metade. Então, nesse caso, o ângulo de lançamento é igual a zero. Você parte de cima. Por isso que ele considera como se fosse zero. Parte de cima, mas aqui embaixo você tem um ângulo, né? Vai influenciar? Não, porque todas as características do movimento a gente não tem necessidade de saber. Tá? Mas, como ele está aqui do ponto alto, ele considera aqui como sendo zero. Beleza? O que mais que tem de relevante? A experiência de Galilei, que mesmo você deixando em queda livre ou jogando, fazendo o lançamento horizontal para frente, vocês fazem com que os dois corpos cheguem junto, porque a velocidade de queda
ela vai ser igual porque elas dependem da gravidade, né? Só que você tem que levar em consideração a resistência do ar que você exclui, tá? Esse é o ponto, tá bom? Então, de lançamento horizontal que tinha para falar era isso. Tem um exemplozinho aqui para a gente poder verificar. Ó, ele está dando uma construção de um avião que voa com uma velocidade de 200 e já está a 500 metros de altura do solo e diz dá o valor da gravidade. A resistência ele despreza e ele pede para trabalhar o quê? Ele quer saber a distância em metros entre a vertical que contém o lançamento e o ponto de impacto, ou seja, da saída do movimento até aqui. Ele quer saber essa distância aqui, certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Primeiro caso, como é o lançamento oblíquo, ou seja, metade do lançamento oblíquo, que é um lançamento horizontal, então a gente vai partir das características do movimento. Primeiro, que a posição inicial é zero, então por isso que ele coloca zero aqui logo de cara. A velocidade inicial em relação a x é a mesma velocidade inicial, que é de 200. Tá aqui, confere. E ele deixou guardado aqui de presente. Aqui, deixou aqui guardado. Da mesma forma que ele relacionou com o quê? Com a outra informação que ele tem. Qual a informação que ele tem? Em relação ao eixo y, que seria a queda vertical. Bem, a gente sabe que aqui é zero, aqui também é zero, a gravidade vale 10 e a queda é de 500. Confere? Isso a gente pode afirmar porque a gente vai considerar que ele vai cair tudo, então ele vai fazer uma queda de 500 metros. Certo? Bem, a relação que se tem é justamente essa. Ó, como eu sei que a queda é de 500 e a gente vai ter ciclo T, o que vai se fazer? Vai dividir por 5, tudo direitinho, a gente vai concluir que o tempo é de 10 segundos. Sabendo o tempo, aí é só eu jogar lá na fórmula e eu descubro a posição. Como eu tinha ficado 200 vezes T, confere, e aí eu só multiplicar por 10, então vai ficar 200 vezes 10 vai dar 2.000, foi o resultado que ele colocou aqui embaixo para vocês. Aqui. Esse é o resultado que ele achou para vocês, que dá 200. Então você já sabe a posição que vai estar. Depois, o que ele pede? Ele pede a mesma construção para saber a altura onde você vai estar depois que passar 4 segundos. Ou seja, foi 1, 2, 3, 4. Ele quer saber mais ou menos onde você vai estar. Né? E aí é só você fazer o quê? Como você já sabe que a fórmula que relaciona é essa aqui, certo? Isso você calcula a altura, confere. E aí você vai saber a posição em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Em relação ao eixo x, vai ser o quê? Você vai pegar 200 vezes o tempo. Vai dar 800, porque ele colocou aqui. Como se fosse um par ordenado. E em relação ao eixo y, você vai se basear por aqui. O tempo é 4. Então vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 16. E aí multipliquei por 5 vai dar 80. O que isso quer dizer? 80 e 800, quer dizer que ele vai estar 800 metros aqui à frente, né? E a uma altura de 80 metros em relação ao solo, tá? Isso que significa essa posição para vocês, tá bom? Então, demais é isso. Vou passar as atividades para vocês trabalharem, né? Como a gente já tinha combinado. Espero que na próxima aula a gente consiga trabalhar um pouco, tirar mais dúvidas e tudo mais. Mas demais é isso. Tá legal? Meus amores? Beijo para vocês. Tamo junto. Vamos estudar até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.